mas ao longo dos últimos 5 foi mais intenso depois da pandemia. No meio da pandemia, eu fui chamado aqui para fazer uma palestra virtual. E aí eu estava aquele dia muito obsediado. Você sabe o que é obsessão? Já ouviram falar, não? Obsessão é uma má influência que a gente tem, né? Aí eu falei, nossa, Alfredo, sua casa é tão arejada, tão boa, por que você não abre a casa? Para com esse negócio de fazer a palestra online, né? Aí ele falou, bom, faz assim mesmo aí alguma coisa e tal. E eu falei esse respeito na época, né? E, na verdade, acabou aproximando porque ele queria saber o que eu fazia. Porque, assim, você fala para os outros fazer as coisas, mas o que você faz, né? Eu falei, não, eu trabalho na rua. Aí ele quis ir conhecer o trabalho na rua e se lascou, né? Porque aí ele não conseguiu sair mais. Então, a gente está bem mais próximos ao longo desses anos. Bom, estamos falando aqui em retomarmos as nossas atividades. Eu não sei se vocês sabem, se já perceberam, se já fizeram essa avaliação pessoal, mas todos nós já realizamos grandes tarefas à espiritualidade, em busca das coisas maiores da vida. Seja como mãe, como irmão, como sobrinho, como neto. Nós passamos períodos pelos quais nós trabalhamos intensamente nisso. E aí, com o tempo, por qualquer motivo, qualquer outra coisa, a gente vai apagando, vai parando, as coisas vão acontecendo, a gente às vezes fica um pouco aborrecido com certas circunstâncias, e a gente acaba parando esse trabalho que a gente fazia, que a gente fez, e fez às vezes com muito bom gosto, com muita vontade, com muita alegria. E a ideia do companheiro espiritual hoje é justamente essa, é que a gente comece a relevar essa informação, porque todos nós podemos recomeçar investindo na nossa espiritualidade. Se eu viesse aqui dar uma consultoria financeira para vocês, dizer assim, vocês não têm dinheiro até hoje, mas a partir de agora vamos começar a guardar um dinheirinho, assim, dar diretrizes financeiras, todo mundo que quisesse ir para essa direção ia conseguir juntar algum dinheirinho. Mas a proposta aqui é um pouquinho diferente. A proposta, na verdade, é a gente buscar nos integrarmos a essa lei maior, a essas coisas maiores da vida, para que a gente possa caminhar melhor, entender melhor de onde viemos, o que somos, por que estamos aqui, para onde vamos, quais os nossos objetivos aqui, acertar os ponteiros que nós erramos, corrigir os ponteiros que nós desequilibramos e seguirmos à frente. Então essa é a proposta que os Espíritos virem fazendo para a gente. E aí vem um chamamento, mais uma vez, para a gente buscar essas diretrizes. Então é assim, ninguém tem uma palavra pronta para dizer assim, não, você tem que fazer isso ou aquilo. Cada um de nós sabe o que pode fazer, com espontaneidade, com alegria, com amor. Eu acho que essa ideia que o pessoal fala, né, que a gente tem que fazer as coisas que a gente gosta, não está muito relacionada à nossa vida profissional, porque se a gente for fazer o que gosta na vida profissional, todo mundo sabe a dor e a alegria que é o que seca. Tem uma música que fala isso, não tem? Que é a dor e a alegria, a gente sabe o jeito que a gente é, né? Então, a gente sabe que isso talvez não funcione, mas fazer o que gosta para as coisas maiores da vida, isso funciona intensamente, plenamente. Então é assim, eu tenho uma satisfação muito grande de trabalhar com crianças, de visitar idosos, tenho uma satisfação muito grande de conversar com as pessoas, tenho uma satisfação muito grande de servir, de fazer alguma coisa. Então a gente vai achar alguma coisa pela qual nós podemos ser úteis. E é isso que nós precisamos nos propor, a sermos mais úteis nas coisas que nós gostamos de fazer. Então, um agradinho que a gente possa fazer por alguém. Agora eu vou fazer algumas coisas que são sedutoras para vocês, vou seduzir vocês, tá bom? Agora eu vou fazer uma hipnose aqui e vocês vão ficar todos seduzidos, tá bom? Mas eu me lembro com clareza, uns anos atrás, quando nós começamos um trabalho com crianças. E aí a gente, homem, meio assim grosseirão, né? As mulheres iam lá, abraçavam as crianças, aquela coisa e tal. O homem, né, meio grosseirão, vai pra lá e tal, não sei o quê, né? A gente fazia isso. Mas no dia que eu fui entregar um presente para uma criança, e eu consegui olhar os olhos dela, e eu vi o brilho dos olhos dela, meu Deus do céu, e eu fiquei assim, emocionado de ver o brilho dos olhos da criança de receber aquilo. Eu nem me lembro exatamente o que era, as circunstâncias, detalhes das circunstâncias, mas o brilho daquela alegria daquela criança era uma coisa impressionante. Era muito forte, era muito assim significativo para mim. Então a gente
começou assim, nessa direção. E aí o que a gente pode fazer, né, por essas crianças? Hoje aqui em São Paulo, a gente não pode fazer muita coisa por elas, porque a cidade é muito grande, elas são muito supridas de coisas materiais. Algumas têm lá algumas carências, tudo, né? Mas a gente pode fazer um pouquinho de companhia, ficar um pouquinho junto, conversar um pouquinho. E qual foi a forma que eu arrumei para isso? Eu arrumei uma forma que seria fazer uma escolinha, que era uma escolinha de português e matemática, um reforço. Aí a gente vai lá, tem umas 80 crianças que vão lá, e aí a gente tem um convívio ali de 2h30, 3 horas com essas crianças por semana, que é uma coisa assim maravilhosa, porque a gente fala de igual para igual, a gente pode falar o que a gente quiser para eles, eles falam o que querem para a gente senta ali como se a gente fosse igual, né? Então chama atenção, faz brincadeira assim, meia sem graça se for no meio dos nossos familiares, né? As brincadeiras que eu faço com os meninos da favela, não posso fazer com o sobrinho, neto, essas coisas, porque senão dá uma briga lascada, é capaz de expulsar eu de casa, né? Mas o tipo assim, falar assim, bom, hoje é sábado, né? O tipo de brincadeira, né? É sábado, sim, porque hoje você sabe o que é, né? Mas eu tomo banho todo dia. Tipo assim, sabe, uma coisa assim, que é bem espontânea, eles levam também numa espontaneidade muito grande. Aí vem aquela outra brincadeira que é assim, né? Entra primeiro as meninas, depois os meninos, mas às vezes os meninos querem entrar primeiro. Eu falo assim, você quer entrar agora? Eu tenho um vestidinho aqui para pôr em você, para você entrar junto com as meninas, né? Aí eles ficam bravos, voltam para a fila. Esse tipo de coisa, de espontaneidade, sabe? E a gente percebe que eles também, né? Fazem às vezes brincadeiras, às vezes eles pegam o celular, começam a filmar umas coisas lá da sala, a cara da gente, a gente nem tá vendo o que eles estão fazendo. Quando você chega em casa tem um monte de coisa que eles fizeram com o celular da gente. Então é um tipo de coisa assim que dá muita satisfação pra gente, muita alegria, muita satisfação. Então isso é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Aí depois a gente descobriu como que a gente podia servir também para a gente fazer alguma coisa por alguém, né? Algumas pessoas que estão na rua. Na verdade, nós começamos o trabalho com as pessoas na rua. Aí no começo tinha aquela formalidade, né? Aquela coisa. Aí com o tempo a gente vai percebendo que aquelas pessoas são iguais a gente. Porque no começo a gente fica achando que a gente está por cima da carne seca, né? Mas depois a gente vai vendo que a gente é igual a eles são iguais a gente. Aí você cria também uma espontaneidade com eles, sabe? Assim, umas coisas assim. Não é que você depois descobre qual que era o serviço que estava por trás disso. Quer dizer, você dá uma ajudinha singela, que a nossa ajudinha é muito singela, é um café da manhã, mas o objetivo é reuni-los para que eles possam devagarzinho estabelecer uma amizade com a gente. E isso vai devagarzinho, a gente vai entendendo o que está acontecendo, vai vendo por onde pode ajudar, reencaminha para a cidade, encaminha para emprego, encaminha para alguns lugares que é assim. Como que a gente faria isso andando na rua? A gente vendo grupos de pessoas sofrendo, como é que a gente faria isso? Então, devagarzinho, a gente vai encontrando uma forma de ser útil. E isso, no fundo, é uma satisfação, mas é um prazer que a gente sente. Então, são coisas que a gente vai, né, devagarzinho, trabalhando. Aí você vai trabalhar com as mães. Aí as mães, assim, adquirem um respeito pela gente, porque elas estão sozinhas, às vezes com 2, 3 filhos, 4 filhos, criam uma amizade com a gente, uma liberdade de falar alguns problemas familiares, algumas coisas que elas enfrentaram, que estão enfrentando, que precisam enfrentar. Vão falando dos filhos que aprontaram, que estão aí presos. Enfim, a gente cria também esse elo de amizade, devagarzinho vai criando esse elo de amizade. E vai, com isso, multiplicando as nossas amizades sempre em torno de um objetivo, que é o objetivo de Jesus. Então, a ideia básica que o nosso companheiro está falando é essa. A gente pode arrumar um jeitinho de ser mais útil, de entender por que nós estamos aqui, de atender alguém que precisa mais do que a gente, de fazer alguma coisa por alguém, de estender a mão por alguém, de fazer alguma coisa que possa ser, assim, singelo. Porque, olha, no fundo a gente chegou à conclusão do seguinte, a gente não vai salvar o mundo. O que os Espíritos esperam da gente é pequenos gestos de boa vontade. Olha, pequenos gestos de boa vontade.
E o que significa isso? Às vezes não significa quase nada. Uma iniciativa, iniciativa, você tem que ir iniciativa, você tem que ir. Uma pequena iniciativa já faz uma diferença muito grande. A gente quando a gente trabalha, por exemplo, quando a gente tem um colega de trabalho que tem iniciativa, é tão bom, né? Ele percebe quando a gente precisa, atende quando a gente precisa. Em casa, por exemplo, quando tem alguém que tem iniciativa, né? Vai lá e faz as coisas sem a gente precisar falar, pedir, pelo amor de Deus, essas coisas. Não, ele já sabe o que tem que fazer, já faz. Ele vai devagarzinho descobrindo o que o outro precisa. Quando a gente tem iniciativa, a gente já começa do prédio que a gente mora, por exemplo. Em vez de você querer matar o zelador, que nem é o meu caso, vamos relaxar essa conversa, está muito, né? Vamos relaxar um pouco a nossa conversa, né? Aí você tem iniciativa, né? Encontra com ele na rua, em vez de você querer atropelar ele, você fala, você está indo para lá? Então vamos, dá uma carona para ele, sabe assim, né? Faz uma força para aguentar, para entender, para superar, sabe essa força que a gente às vezes precisa fazer? A gente fala assim, eu não, tenho opinião, eu vou fazer isso. Mas não me fala assim, porque, por exemplo, se fosse o seu patrão que estivesse na rua, no meio da chuva, lá você não ia oferecer carona para ele, mesmo que você tivesse ódio dele. Então a gente vai entendendo que nós precisamos vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, não é? Então a ideia básica é que a gente pode ser útil. Já começamos assim, não precisamos começar já querendo salvar o mundo. Não, devagarzinho. Começa com pequenas iniciativas em casa, vai olhando ao redor. Tem aquela senhora que trabalha com a gente conhece ela um pouco mais. Sabe onde ela mora, o bairro que ela mora, a casa que ela mora, quantos filhos ela tem, a gente já sabe disso. A gente já dá um apoio um pouquinho maior para ela, em condições melhores. Ou a gente, assim, o sindicato aprovou o salário mínimo, mais R$5 de condução, mais R$10 de cesta básica, mais 15 de vale, sabe? A gente atende só o que é mandado pelo sindicato para a gente atender, a gente está sempre pensando em favorecê-la, alguma coisinha de casa, alguma coisa que ela possa ter a mais. Então, isso já começa com pequenas iniciativas. Eu sei que muitos de vocês estão pensando assim, puxa vida, a gente veio aqui para receber assistência espiritual, ajuda espiritual, o camarada vem falar de coisas assim. Eu não sei, a gente precisava fazer um abaixo-assinado para esse cara nunca mais vir aqui, né? Porque fica querendo arrumar serviço para a gente não quer saber de serviço, a gente quer saber de ser atendido aqui e resolver os nossos problemas, não queremos resolver o problema dos outros. Mas aí que está a chave do negócio, quanto mais a gente resolve o problema dos outros. O Chico, a gente conheceu o Chico pessoalmente, tive o privilégio de almoçar com ele, de fazer umas brincadeiras contra mim, de vez em quando. O Chico tinha um bom humor impressionante, viu? As pessoas pensam que os religiosos espíritas, né, que são todos assim, né, que quando vai fazer uma prece dá a impressão assim, que tá, Senhor, estamos todos morrendo aqui na terra, sabe? Tinha uma presença de espírito, um bom humor terrível. Uma vez eu tive que ir lá, eu tinha feito 2... Agora estou me ocorrendo aqui, será que eu devo falar de coisa pessoal aqui para vocês? Tinha feito 2 sisos, tinha tirado 2 sisos, estava com 2 costuras aqui na boca. Tive que ir lá, né? Para levar umas mensagens, que a gente imprime mensagem e foi levar lá. Um pouquinho, mais ou menos perto da década de 90, mais ou menos. Bom, aí chega lá, assim, tinha uma ordem expressa que ninguém podia tocar, a gente não podia tocar a campainha, nem chamar, nem bater no portão, nem gritar, nem fazer nada. O nosso procedimento era o seguinte, parava o carro em frente à casa e ficava lá. A hora que alguém saísse da casa, a gente dizia, olha, tem umas mensagens, que é professor X, assim. E isso sempre funcionava muito bem, porque ele era muito assediado, muito. Tanto era assediado que a polícia militar lá de Minas Gerais colocou um policial dentro da casa dele, porque as pessoas pulavam o muro, queriam falar com ele de qualquer jeito, sabe? Essas coisas, né? Exagero que a gente tem. Enfim, aí saiu uma pessoa, a gente entrava, a gente pegou um período que ele ficou muito doentinho, até as pessoas achavam que ele ia desencarnar, né? Mas aí teve alguns amigos lunáticos que começou, olha o que os lunáticos faziam com ele, ó. Levava ovo caipira, água de coco, tudo pro Chico não desencarnar. Ele não desencarnou. E o povo acha que foi isso que ele não desencarnou, olha só. Bom, aí, se ele estivesse almoçando, ele chamava a gente para almoçar, a gente chamava a gente para almoçar, e muito bem.
Eu estava com um amigo, e um amigo chamava Del Rio, o sobrenome dele era Del Rio, todo mundo chamava de Del Rio. E aí, sentei lá com o Del Rio, você pode almoçar aqui e tal, e o almoço também tinha características curiosas, que eu tento implantar na minha casa até hoje, mais de 20, quase 30 anos, não consegui até hoje, que era pegar a comida no fogão. Então não tinha comida na mesa. A pior coisa que tem é ter a comida na mesa, vocês sabiam disso? Você sabe por quê? Porque a gente fica beliscando, mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho. Quando a gente vai ver, fala, meu Deus do céu, eu exagerei. Mas aí passou, já foi, né? Aí só no próximo dia, mas a gente já esqueceu. E nunca consegue, né? Aí você ia no fogão, porque aí você tem que levantar para ir no fogão, você fala, não, acho que tá tudo bem já, tá bom, né? Aí ia lá, se servia no fogão, muito contrário do que as pessoas imaginavam. Ah, o Chico come carne, o Chico come não sei o quê, come verdura, come capim, o que o Chico come? Então tinha lá o franguinho, tinha lá o macarrão, tinha o arroz, tinha o feijão, tinha as comidas normais. Comida de mineiro, às vezes tinha tutu de feijão, tinha comida normal, que as pessoas comem normalmente. Bom, aí acabamos de almoçar. E ele falou assim, ô Dinorá, tem alguma coisa para dar para os nossos visitas? Que era eu e o Del Rio, né? Ah, tenho sim. Então, serve para o Del São Paulo, ele chamava o Del Rio de Del São Paulo, serve para o Del São Paulo um doce de leite. E para o Sérgio, aquele sorvete que nós temos na geladeira. Aí eu fiquei pensando, mas como é que esse bandido sabia que eu estava com o dente costurado para mandar servir sorvete para mim? Imagina só. Veja como ele sabia das coisas, que interessante, não é? Então isso é uma pequena passagem, mas voltando à ideia básica, que a gente possa aprender a servir, trabalhar, fazer o que é possível, porque ainda dá tempo. Veja, o Chico chegou em 92 anos, o Kardec começou a doutrina espírita depois de 60 anos, imagina só, 60 não, depois de 50 anos, dos 50 aos 62, parece que ele foi embora em 63, depois dos 50 anos. Então, não comecei, deixa pra lá. Não, dá para começar agora. Conhecer, entender, ler, aprender, estudar um pouquinho, procurar lugares que dá para estudar, fazer um curso de espiritismo. Tem muitas casas que tem, não sei se aqui tem, mas tem muitas casas que tem curso básico, curso do Evangelho, aprendiz do Evangelho, curso mediúnico. Tem um monte de coisa que faz a gente estudar e a gente começar a aprofundar nas realidades maiores da vida, porque, olha, os expositores não são capazes de trazer toda a informação que a doutrina espírita é capaz de dar para a gente. Nós não somos capazes disso. Mas se a gente for lá, aquela ideia de refletir, sabe, você refletir, você concluir, e aí vem os espíritos se manifestando junto, sabe assim, umas coisas que vão acontecendo, e você fala, meu Deus do céu, como eu não reparei isso, né? Como não imaginei que tinha recebido uma ajuda assim. A gente olha assim, não, eu reclamei tanto, mas depois eu percebi que aquilo foi uma grande bênção para mim. A gente vai percebendo a influência que os espíritos vão tendo na vida da gente, que é impressionante. Então vai abrindo assim um leque de luzes ao nosso redor, e a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Começa a perceber coisas impressionantes. E a gente fala, meu Deus, a gente sempre foi dirigido, foi guiado, foi ajudado. Em momentos difíceis a gente recebeu ajuda e pensou que estava sozinho, que estava recebendo ajuda. Então vai abrindo um leque importantíssimo para a gente de informações preciosíssimas, que devagarzinho a gente vai compreendendo, entendendo e vai com isso criando na gente uma fortaleza, uma fé mais robusta, certezas. Sabe o que é certeza? Assim, ter certeza. Agora as pessoas perguntam para mim, você acredita em Deus? Eu falo, não, eu não acredito em Deus, eu tenho certeza. Então esse negócio de acreditar fica meio místico, né? Mas a gente agora começa a ter certeza. Certeza da intervenção dos espíritos na nossa vida. Certeza de que nós somos seres espirituais, que nós somos seres imortais. Certeza que vai trazendo para a gente dizer, estou com dor no joelho, mas eu sei por que eu tenho essa dor no joelho. A gente sabe. Passa um problema em família, mas a gente sabe por que tem uma pessoa difícil na minha frente, por que eu convivo com uma pessoa difícil. A gente começa a compreender isso. Começa a entender que nós não podemos fugir das tarefas que nos cabem. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando vem um problema, o que é? Fugir dele, né? E a gente não pode, quer dizer, não é que não pode, a gente até pode, porque nós temos liberdade.
Mas quando a gente tem certeza das coisas, tem convicção das coisas, a gente passa a ser mais perseverante. A gente não desiste. Se o outro quiser desistir, é o problema dele. Mas a gente não vai desistir. A gente não vai abandonar o nosso posto de serviço que nós somos colocados. Ah, está lá na empresa. Ah, meu Deus do céu, eu tenho trabalho dois nessa empresa. É um posto de serviço que você foi colocado. Quem sabe você não pode ser mais útil ainda do que você já é. Então essas coisas vai trazendo para a gente, de vez em quando a gente acorda com essa ideia, fala, nossa, a pessoa foi tão mal criada, mal educada ontem, mas hoje você já volta lá com uma outra ideia, com uma outra direção, com uma outra coisa para fazer, para resolver aquilo, não daquela forma que a gente tinha imaginado inicialmente, não é? Então isso vai nos ajudando, os problemas vão ficando menores, porque quando você sabe por quê, é a mesma coisa de você que tem um carro velho, não é jamais o meu caso. Eu já tive um carro velho. Tive um Ford Del Rey 88, que eu fiquei com ele por 20 anos. E quem tem um Ford Del Rey 88 sabe que a qualquer momento pode, né? Por exemplo, assim, você viu os problemas que podia acontecer, sei lá, baixar o óleo do freio, ficar sem freio, que podia a qualquer momento a marcha não engatar, que podia a qualquer momento o carro não funcionar, né? Porque, sei lá, o caninho do carburador escapou, sabe? Essas coisas. É previsível. Quem tem carro usado, ele sabe que tem uma previsibilidade disso. Então, a gente já não fica tão estressado como ficaria se tivesse um carro novo e depois tivesse que pegar um carro usado. Meu Deus do céu, o carro quebra toda semana, meu Deus do céu, que coisa, né? Aí você já sabe que pode quebrar, você já sabe como é que vai fazer. Ah, vamos encostar nessa calçada, ali tem uma guia rebaixada, vamos lá, vai. Já sabe como vai tirar o carro do meio da rua, como é que vai fazer. Né? Já não fica com tanta vergonha de fazer isso. Eu morri de vergonha, mas depois aprendi a ficar mesmo assim, tranquilo. Ah, quebrou, paciência, né? Aí depois eu descobri que tinha um cartão de crédito que dava um guincho, aí eu assinei esse cartão, então o cartão acho que se arrependeu até hoje, porque toda hora eu chamava o guincho pro cartão, até que eles falaram assim, o senhor só pode ter 4 chamadas por ano. Falei, então, aí eu fiz o cartão da minha esposa e fiquei com 8, né? Então as coisas vão ficando mais simples, a gente não fica tão revoltado, tão, sabe, desequilibrado. Quando vem a prova difícil, todo mundo vai encontrar uma vez ou outra um probleminha para resolver, não é? Aliás, o André Luiz é muito confortador, sabe o que ele fala? Depois de um problema, aguardar outros. Olha como ele é confortador, né? Porque a sensação que a gente tem é assim, né? Vou resolver esse problema aqui, acabou, encerrou, não preciso mais me preocupar com mais nada, não é assim? Aí quando você menos espera, aí vem um amortecedor que tem que trocar do bicho lá. Aí arruma o amortecedor, agora já arrumei o freio, o amortecedor, arrumei o caninho do carburador, tá tudo certo, furo o escapamento. Não é assim carro usado? Bom, aqui no Ipiranga parece que ninguém tem carro usado, né? Mas lá no meu bairro tem bastante. Então a gente vai devagarzinho entendendo que essas coisas vão acontecendo. A gente pega isso numa proporção pequenininha, mas às vezes a gente tem uma pessoa em casa insuportável. Vamos pegar uma coisa grave agora, terrível, convivência dificílima, terrível. Então, e aí, como é que a gente resolve isso? Claro que tem alguns níveis de insuportável que não dá para conviver, isso é factível, é normal acontecer, a gente sabe que tem horas que não dá, né? Às vezes quando entra a questão de agressão, essas coisas aí, não tem jeito, aí não dá para conviver, tudo bem, é compreensível, né? Mas é a tal coisa, a gente começa a pensar num negócio chamado construção. É raro a gente encontrar um casal que casou com um amor assim, derramando tesouro de amor um pelo outro, é raro isso acontecer. Mas a gente pode construir amor pelo companheiro, pela companheira. É um processo de construção. Você não morria de amor, mas vai construindo. Tijolinho por tijolinho, com cuidado, trata com carinho, com atenção, com cuidado. Sabe, a gente pode construir isso. Mas normalmente a nossa ideia qual que é? Fugir, né, do problema, né? A gente acha que vai, sei lá, vai aparecer um príncipe encantado aí num cavalo branco, né? Cavalo branco já não existe, agora é carro branco, né? Sei lá, um carro branco. Só tem 4 cores de carro hoje, vocês sabiam disso? Meu Deus do céu.
que ponto que nós chegamos, né? E eu adorava aquela Brasília azul. Era um azul característico. Como é que era o tom de azul? Quem se lembra? O senhor se lembra qual era o tom do azul? Foi ele que falou, não foi eu, hein? Tinha um verde musgo, verde água. Agora já tem carro branco, preto, vermelho e cinza. Meu Deus do céu, 4 cores só. Bom, mas aí, o quanto a gente conseguir chegar o quanto mais para frente possível. É claro que tem situações que são muito difíceis, não dá para chegar compreensível. Bom, então a ideia básica é essa. Quanto mais fortalecidos nós tivermos, mais a vida fica mais fácil para a gente. Quanto mais fragilizado a gente tiver, mais a vida fica difícil. Porque a gente está fragilizado. Oh, meu Deus do céu, tudo é difícil, tudo é complicado. Ah, não tenho carro, como é que eu vou fazer tal coisa? Ah, não sei o que, preciso buscar tal coisa, não tem como fazer. Ah, ninguém quer ajudar, ninguém quer ir, quer fazer. Ah, não sei. A gente não pode ficar falando coisa pessoal, mas eu tive um amigo meu que o cunhado dele pediu para ele comprar um fardo de saco de cebola, um fardo só de saco de cebola para ele pôr carvão dentro. Aí ele pegou e foi lá comprar na zona cerealista, né? Ele foi lá, comprou o fardo. Quando o homem trouxe o fardo, era um negócio enorme assim, ó. E falou, meu Deus do céu, como é que eu vou levar esse fardo, né? Ele falou para mim, né? Aí eu pensei assim, nossa, deve ser difícil mesmo, estava de condução. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou levar assim mesmo, do jeito que der. Aí eu fui arrastando o fardo, carregando um pouquinho, arrastando. Chegou no ônibus, pôs o fardo lá dentro do ônibus. Olha só, veja só a boa vontade, né? Pôs o fardo dentro do ônibus, chegou na porta da casa dele, empurrou o fardo para fora, foi rolando o fardo para chegar em casa e trouxe o fardo, meu Deus do céu. Agora a pessoa me reclama porque tem 4 crianças, qual é a dificuldade de andar com 4 crianças? 4 crianças é minha filha que tem. Um bebê e mais 3. E aí ela perdeu o carro. Agora não pode fazer mais nada, porque não tem carro, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, mora a um quarteirão do trem. Eu falei assim, pega o mais velho que segura o outro e você segura outros 2. Eu falo isso porque se fosse lá onde eu vou, lá na comunidade, né, que eu vou lá, as mulheres não se apertam com nada, sabe? Não se apertam. Você vê elas com um mundo de gente, uns na frente, eles gritam com o da frente, seu irmão tá vindo lá atrás! Aí o outro tá comendo capim aqui atrás, aí o outro tá lá na frente se esfregando no chão, sabe assim? Então não se aperta. Isso não acontece no Ipiranga, desculpa, eu tô meio fora do eixo, né, falando essas coisas aqui, né? Então, que a gente possa estar fortalecido para que a gente possa viver melhor. E a ideia de retomarmos as nossas atividades pode ser em qualquer direção, não precisa ser numa direção específica, pode ser em qualquer direção. Então, agora, nessa época, que tem muitas festas por aí, festa junina, às vezes festa em família, se dispõe a dar uma ajudinha, se dispõe a levar um prato, se dispõe a fazer alguma coisa. Às vezes, uma necessidade de ficar com uma criança, né, de um irmão, de alguém, porque a pessoa precisa ir para o hospital, precisa fazer uma consulta. A gente precisa tomar iniciativa, porque, se a gente dá moleza, daqui a pouco ele não aguenta, que vão ficar pedindo um monte de coisa para ele, mas também tem que saber, a pessoa tem que entender a hora do sim e a hora do não, a gente também tem que saber falar sim e não também, não é mesmo? Então, hoje não é possível, porque hoje não dá, tem compromisso, tem isso, aquilo. Então, a ideia é essa, que a gente aprenda a lidar, porque quando a gente aprende direitinho a lidar com essas situações, não fica tão difícil de falar sim ou não. Não sei, fica muito difícil quando você está... Assim, quando a pessoa sabe da sua intenção real e verdadeira, você não vai ficar, sabe, inventando coisa, mas uma atitude real e verdadeira. Não posso ficar hoje, não tenho nenhum compromisso, posso ficar. Lá na minha casa, por exemplo, eu tinha 6 comedores de arroz, agora só tem 2 lá, 3 na verdade, porque minha cunhada também fica com a gente lá. Como é que é? Ela também come arroz e feijão, é minha filha, mora comigo há quase 30 anos, né? Ela é especial. Mas, aí chegava de domingo, por exemplo, a gente chega tão esgotado, fala, o primo não sei quem vai vir aqui, não sei quem vai vir aqui, pode vir todo mundo.
Aí, o grande problema que tinha é que eu já chegava lá, já reservava o sofá para mim, porque eu ficava deitado lá, não levantava nunca. Quem queria sentar, tinha que sentar comigo deitado. Mas era só esse o problema, porque o resto eles podiam fazer o que quisessem. Aí, no final do dia, levantava, né, estava mais ativo, mais descansado, e arrumava as coisas que as crianças faziam, né? Chutava a bola dentro de casa, aquelas confusão que as criançadas fazem, né? Enfim, esse é um outro problema também que a gente enfrenta, né? Eu não sei se acontece isso aqui no Ipiranga, mas, por exemplo, a pessoa que ia ter a cristaleira, tem muita cristaleira aqui no Ipiranga? Tem, né? Tem muita cristaleira, né? Então tem a cristaleira, essas coisas aí, não dá para os meninos jogar bola de capotão em casa, né? Mas aí comprou uma bolinha de plástico dessas que chuta, tipo bexiga, sabe? Que fica para lá e para cá, essas coisas. Então, arruma um jeito para conviver com situações assim um pouco mais difíceis. Então, quando as crianças querem brincar, por exemplo, a gente inventa uma história de imitação. Aí todo mundo imita alguma coisa, imita o macaco, o cachorro, o leão, o elefante, todo mundo vai imitando, os filhos, os netos. Agora é você. Então eu vou imitar o bicho preguiça do sofá mesmo, você já fica lá. Não tem que arrumar um jeito de conviver com isso, pelo amor de Deus, né? Ó, na próxima não vale no sofá, tem que ser igual a gente aqui. Ah, tá bom, é a próxima, mas aí a gente inventa outra brincadeira e vai em frente, tá tudo certo, né? Então é assim, que a gente possa abrir os nossos pensamentos e os nossos corações para saber onde nós podemos seguir, fazer alguma coisa a mais. As pessoas se vangloriam tanto, dizer assim, eu pago meu aluguel em dia. Mas no fundo, o que é isso? Não é, você tem imóvel para alugar, não tem? O senhor tem imóvel? O senhor tem jeito de ter muitos imóveis alugados, hein? Na verdade, eu venho muito instantâneo quando você falou. Porque eu lembro uma vez, meu pai foi encontrar. Meu pai era um cara muito correto, muito certinho, trabalhou 30 anos na mesma empresa. E aí aconteceu um fato, ele teve que ir a um advogado para resolver um processo. E esse advogado era primo do meu pai, já morreu, meu pai também. Tá? Aí meu pai sentou e falou, olha, ele ficou, sabe, extremamente chateado pela situação. Poxa, trabalho, sou um cara sério. O primo do meu pai não faz mais que sua obrigação. E ele deve ter ficado aborrecido, né? Que a gente fica, né? Porque é um esforço grande que se faz para isso. Chegar na hora no trabalho, sair na hora, não é? Antigamente as pessoas reclamavam porque a gente roubava sulfite, roubava clipes, elástico. Agora acabaram com tudo isso aí, né? O que o pessoal rouba nas empresas agora? É só o tempo? Só o tempo? Não é? Antigamente era isso, tirar um xerox do livro do filho que ia fazer o trabalho, essas coisas que a gente fazia, né? Mas agora mudou um pouquinho os contextos aí, mudou um pouco, mas é uma coisa assim, a maioria das coisas que a gente acha que está fazendo demais, a gente está fazendo o que todo mundo tem que fazer, mais ou menos é como se fosse a própria obrigação, não é? Agora fazer o a mais é essa iniciativa que se fala, não é? Então, às vezes, segurar o elevador para uma pessoa que está vindo lá no prédio, uma pessoa que está parando o carro, está acabando de parar o carro, coisas assim, mais simples. Vamos começar por essas coisas, né? Em casa, por exemplo, quando você entra pela cozinha, e você encontra a pia cheia de louça, sabe assim? Uma pequena iniciativa que a gente podia ter, né? Não acenda a luz, certo? Entra pela sala. Ou entra pela sala, né? Eu já aprendi a entrar pela sala, agora... Uma coisa que eu ouvi, que eu achei impressionante, sabe qual foi? É que a pessoa falou assim, quando você enxerga o problema, você que tem que resolver. Quando as pessoas não enxergam, você viu um papelzão no chão, é você que tem que pegar, não é o papel está no chão. Não é você que tem que pegar, sabe uma coisa assim? Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e aquela louça lá que está lá, né? Antigamente ia o futuro genro lá para jantar lá, então a menina fazia aquela comida muito especial para ele, frango grelhado, não sei das quantas, aí salada, não sei o que, né? Aí quando você chegava lá, 10 horas, o que a gente tem para comer? Aí vê o que sobrou lá na geladeira, meu Deus do céu. Aí você via aquela pia daquele jeito, né? Meu Deus do céu.
Mas a gente vai aprendendo a conviver, assim, né? Sabe assim, aí faz uma reunião com o futuro genro, fala assim, ó, é R$1.000 por mês, você pode já casar, eu pago pra você, pra levar, né? Paga um dote, né, pra ela levar. A ideia é essa. Tomemos cuidado com as lamentações, que nós não raras vezes nos perdemos nelas, né? Nos perdemos nas lamentações. É impressionante como a gente adora lamentar-se. Tudo tá ruim. Então, para pegar esse metrô tem que subir essa ladeira aqui, meu Deus. Vai lá para baixo então, vai, dá um outro, desce aqui, né? Tudo a gente reclama. Pega o ônibus aqui, para lá no terminal, meu Deus do céu, né? Nossa, esquentou e faz frio. Esquenta e faz frio. Não tem corpo que aguenta. Não reclama? A gente não reclama? Pensa bem. A gente arruma coisa para reclamar. Às vezes arruma uma conversa sadia com alguém que está no ônibus, no sentar, não é assim, não. Nossa, o metrô está com o ar desligado, né? Está pegando fogo aqui dentro. Vida uma outra conversa. Minha vizinha, né, por exemplo, quando ela aparece lá, quando estão cortando a nossa luz. Hoje eu vi um quadrinho bonitinho desses engraçados, que ela me cobrava que a vizinha saiu, o que ela tinha que ir lá. É que eu tô vendo um barulho na tua porta, o homem estava cortando a luz dela lá, e ela xingando o homem que estava cortando a luz. Mas por que a gente gosta tanto de reclamar? A saúde, por exemplo, nós nunca vamos ter a saúde perfeita, vocês sabiam disso? Nunca a nossa saúde vai estar perfeita, 100%. Você sabe por quê? Tem uma razão aqui na Terra, porque não tem ninguém aqui na Terra que seja perfeito. Olha só, só um que passou por aqui, né? Que a gente deu um jeito de ele sair rapidinho daqui fora, né? O único que passou pela Terra que era perfeito, nós mandamos ele embora. Então a nossa saúde sempre vai ter uma coisinha assim, sabe? Aí você conserta o joelho, daqui a pouco vem a coluna, aí se está tudo bem com a coluna e com o joelho, aí vem o dente. Aí o dentista fala, não tem mais jeito, tem que fazer uma prótese. Mas como é que é a prótese? Não, tem que arrancar aquele, botar um pino, pôr um parafuso, uma porca por trás, por cima. Aí você arruma o dente, tá tudo certo, daqui a pouco não enxerga mais nada. Os óculos, precisa botar um óculos. Mas não é assim. Aí daqui a pouco tá com o óculos, também já não enxerga mais, porque tá vendo tudo embaçado. Aí fica pensando, eu vou pagar para raspar os olhos, vou no serviço público, né? Então a gente fica com isso aí. Aí resolve o olho, o joelho, a coluna, o dente. E vocês acham que os espíritos vão ficar resolvendo todos os nossos problemas? Meu Deus do céu! É só as coisas mais graves, né? Só as coisas que nós precisamos para poder se desembaraçar de outras coisas. Mas a gente vai sempre carregar alguma coisinha, sabe? Assim, um esporãozinho. Sempre vai ter alguma coisa, né? E um conselho que eu dou para vocês também, não fiquem indo muito no médico, gente. Porque toda hora... Esses exames que estão cada vez mais aprofundados, ele vai saber que tem um problema no DNA lá, que daqui 6 meses você vai ter que raspar não sei o que, não sei aonde. Misericórdia. Fala, dona Hilária. 1 e 2.